Everton, eu queria saber como foi sua origem, de onde você veio, como era a sua relação com sua família e como foi sua infância. Eu nasci na cidade de Itambacuri, Minas Gerais, uma cidade a qual tem por volta de 10 mil habitantes. Nasci em uma família a qual tinha vícios como droga, álcool. Não tinha muito vínculo com meu pai. Na verdade, eu nem lembro muito bem do rosto do meu pai, pelo fato dele não me registrar, pelo fato dele não ser um pai presente na minha vida. Eu não tenho lembranças boas e também não tenho lembranças ruins, pelo fato de não ter um pai. A minha relação com minha mãe foi uma relação mediana, mas eu posso dizer que também foi uma relação boa pelo fato dela fazer o papel de mãe e também fazer o papel de pai na minha vida. Você disse que você teve que trabalhar durante sua infância. Eu queria saber como foi essa experiência, como você se sentia tendo que sustentar a sua família tão novo. Ser tão novo, com 13 anos, e ter que sustentar minha família foi um desafio muito grande para mim, porque além de trabalhar como um adulto, eu tive também que estudar. Vendia algodão doce, vendia picolé, para assim eu alimentar minha família e a gente não passar fome. Quando eu trabalhava com algodão doce, eu chegava na escola, eu sofria bullying pelo fato de eu trabalhar, eu sofria bullying pelo fato também de eu viver uma vida muito humilde. Não foi fácil, mas eu posso dizer que Deus, ele me sustentou para poder passar por todo esse processo. Você disse que estudava e trabalhava. Você conseguiu concluir seus estudos? Pelo fato de eu trabalhar muito, até mesmo mais que um adulto hoje em dia, eu não consegui concluir meus estudos porque eu não estava aguentando ter que trabalhar e estudar. Então eu tive que sair da escola pelo fato de ter que trabalhar. Como eu estudava de manhã, minha família, minha mãe, ela tinha um padrasto, que era meu padrasto, e eles brigavam muito de madrugada, porque pelo fato deles beberem, pelo fato deles serem drogados, de madrugada eles brigavam muito e eu tive que separar brigas. Então eu não conseguia acordar no outro dia para poder estudar. Então eu tive que sair da escola. Assim, lógico que essa não era a vida que você desejava, mas quais eram os seus sonhos e o que essa condição trouxe para você de limitar, seus próprios desejos? Meu sonho sempre foi ser jogador de futebol. Nas escolinhas de futebol eu me destacava, as pessoas falavam que eu ia ser um jogador de futebol. Eu sempre tive um sonho de ter um pai para estar presente, para me ver jogando futebol, para poder um dia investir em mim. Como as pessoas falavam que eu tinha talento para ser, então eu sempre sonhava em ser um jogador e até achava que eu ia ser. Mas pelo fato de minha vida não caminhar como eu quis, eu não consegui ser um jogador de futebol. Quando você cresceu, lógico que uma vida dessa deixa muitas cicatrizes. Quais marcas você levou durante sua adolescência e o início da sua fase adulta? A minha maior dificuldade que eu encontrei é não ter um pai presente, porque meu sonho era ter um pai presente. Eu via meus colegas indo para a escola com os pais presentes e eu não tinha um pai do lado. Isso doía muito e por alguns anos eu fui carregando essa ferida de ser abandonado pelo meu pai, mas só que eu entendi lá na frente que por mais que eu não tenha um pai aqui na terra, eu tenho um pai para todo sempre, que é o nosso Deus que está no céu. Quando você cresceu, quando você se tornou um adulto, aliás, no final da sua adolescência, você me disse que teve uma época qual se separou mais da sua família, se revoltou mais. E como foi essa fase? Como você lidava com essa história na época? O que me fez revoltar e ir para o lado da rebeldia, para o mundo,
foi o fato de um dia eu estar trabalhando num sinal e trabalhando nesse semáforo, o conceito do telar me pegou, falou que ia prender minha mãe porque eu estava trabalhando. E na verdade eu trabalhava, não era porque eu queria, era porque nós precisávamos muito do meu trabalho para alimentar minha casa. O conceito telar me pegou, me proibiu de trabalhar. Aí eu pensei, de onde vai vir um alimento para minha casa? De onde virá provisão se agora o conceito telar está me proibindo de trabalhar? Isso me revoltou muito e eu caminhei para a rebeldia no mundo, comecei a dançar no trenzinho, fui personagem do trenzinho e foi uma fase a qual Deus me deu muito livramento, a qual pessoas iam aonde eu estava armado para poder me matar e Deus ele me livrava e por isso tudo eu entendi que Deus ele tinha um propósito na minha vida. Everton, eu queria saber de você como era o lugar que você cresceu, como foi suas origens? O lugar que eu cresci foi um lugar onde eu tive colegas que sempre tentou me induzir a vender droga, sempre tentou me induzir a ser um viciado em drogas, mas por mais que eu tive meu tempo de rebeldia, eu tive cabeça para não ir para este caminho. Eu tinha um colega na minha época que vendia droga e esse colega meu, ele tinha um dinheiro para receber de um tatuador e um dia ele chegou para mim, me levou no tatuador e falou: pode fazer quantas tatuagens que você quiser pelo seu corpo, porque eu tenho muito dinheiro com esse tatuador. Foi um momento a qual eu quase ia fazer tatuagens, mas só que algo tocava no meu coração de não fazer e me afastar disso. Então minha origem foi uma origem que me direcionou e sempre me apontava a fazer coisas erradas, a cometer erros a qual não ia agradar a Deus. Eu creio, mesmo estando em ambientes tão ruins como esse, Deus ele sempre me guardava e me protegia de certas coisas. Como era cuidar do seu irmão mais novo? Você se sentia mais como irmão ou como um pai? Cuidar do meu irmão, eu me senti mais como um pai. Levava ele nas escolinhas de futebol. Eu fui um pai para o meu irmão assim como eu não tive um pai. Eu entendia que aquilo que eu passei, eu não queria que ele passasse. Então, meu irmão, ele foi como um filho para mim. Quando foi que virou essa chave? Porque hoje você é uma pessoa de família, você trabalha, você sustenta sua família com um trabalho digno, tem mora num apartamento. Quando foi que virou essa chave para você se tornar essa pessoa que você é hoje? Quando eu estava no mundo, na rebeldia, fiquei mais ou menos 3 anos e era algo que eu tinha alegria momentânea, mas eu tinha um vazio no coração. Quando eu estava numa festa, era alegria momentânea. Quando eu bebia, era alegria momentânea. E eu estava cansado de viver alegria momentânea, porque quando eu saía da festa, o vazio continuava no coração, a angústia continuava no coração. E eu entendi que aquilo que eu precisava realmente era de Deus. Então, desde aí eu passei a frequentar a igreja, ir algumas vezes, até que Deus, ele usou um pastor para falar que futuramente eu ia ser um pregador da palavra de Deus, eu ia em muitos lugares pregar. E isso foi um ânimo para mim, Deus fazer aquela promessa. Passaram-se alguns anos e hoje Deus ele cumpriu aquilo que ele me prometeu. Então o que fez eu virar essa chave foi entender que aquilo que o mundo oferece não é comparado àquilo que Deus pode nos oferecer. O mundo, ele nos oferece alegria momentânea, a qual a pessoa acha que está feliz, acha que está bem, mas na verdade, a pessoa tem um vazio no coração, a qual somente Deus pode preencher. Como você sente que mudou a sua relação com seu irmão? Porque a sua relação com seu irmão foi uma relação muito de pai para filho, muito menos de irmão para irmão.
como você sente que mudou do que era antes, o que foi para depois, e o que você fez para se tornar saudável, tanto com seu irmão quanto sua mãe, que foram os seus laços mais próximos durante sua vida? Meu irmão, pelo fato de eu ser o pai dele, eu acredito que isso ajudou muito ele para ele não ir para um caminho errado. Ser pai tão novo, com 14 anos de idade, isso me fez entender como o amor do Pai Celestial é por nós. Porque meu irmão, por mais que ele é de sangue, mas eu considero ele como filho porque eu tive que cuidar dele, né? E eu tive o meu padrasto, a qual foi o pai do meu irmão. E meu padrasto, eu achei que eu ia ter um pai, eu achei que ele ia fazer um papel de pai na minha vida, mas na verdade eu sofri muito com ele e isso me fez entender que eu não deveria fazer a mesma coisa que ele fez. E eu fui um pai para o meu irmão, e o vínculo com a minha mãe foi muito bom também, melhorou. Por mais que minha mãe na minha infância me levava no centro de macumba, por mais que na infância eu via minha mãe cheirando pó, fumando droga, bebendo cachaça, por mais que ela não me deu um exemplo de vida, mas mesmo assim eu tenho um vínculo muito lindo com minha mãe, e tudo isso hoje virou aprendizados para que hoje eu possa ensinar e testemunhar aquilo que Deus ele fez na minha vida. Pelo que você me contou, Everton, você teve essa mudança, você começou a trabalhar, começou a construir uma estabilidade de vida quando você veio para Ipatinga. Eu queria que você contasse um pouco mais como foi essa vinda, como surgiu a oportunidade de vir para cá. Morava em Governador Valadares e lá foi o meu tempo a qual eu estive no mundo, e bem cansado do mundo e querendo mudar de vida, a minha tia, ela me chamou para morar com ela aqui em Ipatinga. Eu resisti por alguns meses, mas até que eu vim morar com minha tia. Vindo morar com minha tia com a intenção de mudar de vida, eu vim para Ipatinga e fui caçar trenzinho, fui caçar dançar. E quando eu fui dançar no trenzinho, quando eu fui descer do trenzinho, eu pisei em falso e quase que eu caio embaixo do caminhão, e nesse momento eu nem estaria aqui contando esse testemunho. Mas eu entendo que foi necessário ter aquele acidente, quase que gerou morte, para que eu pudesse entender que aquilo não era para mim, que Deus já queria outra vida para mim. Porque é uma vida que eu vivi em Valadares, eu vim para Ipatinga e estava querendo continuar com essa vida. Então esse foi um sinal de Deus para que eu pudesse mudar de vida. Então eu comecei para os caminhos do Senhor de verdade, me converti, me batizei nas águas e comecei a caminhar com Cristo. Nos meus primeiros meses caminhando com Cristo, eis que veio uma angústia muito grande no meu coração, porque eu comecei a lembrar de tudo que eu passei, comecei a lembrar que quando minha mãe era espancada pelos meus padrastos que eu já tive, comecei a lembrar como meus padrastos me maltratavam. Um dos meus padrastos que eu tive me amarrava dentro do forro, tentava me matar sufocado. Comecei a lembrar de certas coisas do tipo, e isso veio uma angústia muito grande no meu coração, e eu comecei a falar comigo mesmo: eu não tenho pai, minha mãe me abandonou. E começando a falar essas coisas, eu estava com dinheiro na minha carteira e o inimigo soprou no meu ouvido em sumir, pegar aquele dinheiro, comprar uma passagem para bem longe e sumir. Então, eu tramando fazer isso, eis que eu fui fazer minha última oração, e eu fazendo a minha última oração, falando com Deus que eu não tinha pai, minha mãe me abandonou. Eis que Deus ele me visitou naquele quarto e eu tive uma visão de uma identidade. E nessa identidade eu vi um dedo escrevendo filiação do Pai, Deus vivo. Naquele momento, Deus ele me mostrou e falou comigo que Ele é meu Pai. Naquele momento, toda a falta de uma paternidade terrena,
ela sumiu, porque eu entendi que Deus, Ele é o meu verdadeiro pai. Hoje em dia, por mais que eu não tenha um contato com meu pai de sangue, até porque ele morreu de cirrose, eu entendo que Deus, Ele é meu pai e com certeza um dia eu estarei com Ele no céu. Everton, por último eu queria entender como foi nessa história de superação sua, o que você considera mais importante, o quanto você considera importante a ajuda das pessoas, a ajuda do seu círculo de pessoas e da sua própria vontade, da sua própria vontade de querer superar, de querer mudar de vida, de querer mudar a sua situação. Eu tive muitas ajudas, né? Teve muitos parentes que me ajudaram quando eu vim aqui para Ipatinga. É claro que não foi nada fácil estar no caminho de Cristo e hoje ser um pregador da palavra de Deus, levar a palavra de Deus nas igrejas. É claro que não foi fácil, porque gerar testemunho dói, mas graças a Deus, Deus colocou pessoas no meu caminho para poder me ajudar, para poder me aconselhar, para poder me ajudar em oração. E eu sou muito grato a essas pessoas até hoje por tudo que elas fizeram por mim. E hoje eu estou aqui primeiramente por causa de Deus e por causa de pessoas a qual Deus Ele colocou na minha caminhada. Everton, queria, para finalizar, falar da sua família. Hoje você tem um filho, tem uma esposa. Queria que você contasse como que isso aconteceu depois de toda a sua história. Por mais que eu não tive uma família estruturada, hoje Deus me dá a oportunidade de fazer diferente. Não tive um pai presente, mas hoje eu tenho meu filho Emanuel de 2 anos, a qual eu posso ser para ele o pai a qual eu sempre sonhei em ter. Deus é tão maravilhoso que tinha uma família desestruturada, hoje eu tenho uma família a qual serve ao Senhor e a qual está no altar do Senhor.